Olá, povo de Deus! Estamos iniciando a nossa live das 20 horas em ponto. Hoje com o tema A Profecia, a primeira parte, o início do desenvolvimento da exposição do livro do Apocalipse. Nós vamos hoje trabalhar esta primeira parte, uma introdução profética para abordarmos o livro do Apocalipse. Nós vamos iniciar primeiro me apresentando. Meu nome é César Azevedo. Eu nasci em 1900. Olá, povo de Deus. Rose, seja bem-vinda. Estamos iniciando a exposição do livro do Apocalipse e hoje nós vamos abordar a profecia, uma visão introdutória deste livro. Mas, em primeiro lugar, deixe-me apresentar. Meu nome é César Azevedo. Eu nasci em 1961. Em 1966, aos 5 anos de idade, eu comecei a aprender, através dos meus sonhos, a entender que havia uma conexão entre aquilo que eu sonhava e aquilo que acontecia no meu entorno. O sonho era possível de ser alcançado. Depois, eu comecei a aprender a Bíblia. Aprendi que a Bíblia não tem erro. Se o erro houver, ele está em mim. A Bíblia é inerrante. Ao fazer a primeira comunhão, uma freira me disse: se você quiser conhecer a Bíblia, leia a palavra de Deus. Mas se você ler a palavra de Deus decididamente não tem erro. O erro está em você. Então, ali eu aprendi que a Bíblia é inerrante e que a Bíblia é a expressão infalível da palavra de Deus. Depois, no ano de 1977, na minha adolescência, eu aprendi que eu tinha que dominar a minha natureza. Eu tinha que aprender a exercer disciplina sobre o meu corpo, sobre o meu comportamento, sobre os meus hábitos. Em 1979, eu tinha um livro na mão, Tim LaHaye, Como Estudar a Bíblia por Você Mesmo. Um outro livro, A Bíblia dos Gideões, que eu havia recebido em uma sala de aula. Naquele dia, eu entrei no meu quarto com a Bíblia dos Gideões, o livro de Tim LaHaye, decidido a entender por que eu precisava aceitar Jesus como Salvador. Isto porque, quando eu recebi esta Bíblia dos Gideões na escola, quando você abre o livro, no início tem ofertado a, e ao final tem minha decisão de receber Cristo como meu Salvador. Eu li a palavra ofertado a, assinei o meu nome no dia em que eu recebi a Bíblia, e ao final eu li aqui: minha decisão para receber a Cristo como meu Salvador. Naquela época eu pensei comigo: eu não tenho nenhuma razão para aceitar Jesus como Salvador, eu não entendo por que alguém precisa tomar essa decisão na sua vida. Quando eu entender, então eu vou verificar se cabe tomar essa decisão ou não. Em 1979, eu entrei no meu quarto com o livro de Tim LaHaye e com a Bíblia na mão. E Tim LaHaye aconselhou: se você tem dúvida da tua salvação, leia a primeira epístola de João. E se você ler a primeira epístola de João, e você faça isso por 7 dias. E eu comecei a leitura da primeira epístola de João, conforme a orientação de Tim LaHaye. Seja bem-vinda, Lídia. E ao ler
o capítulo 1, o versículo 8 e 9, me deparei com a seguinte passagem: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Eu pensei comigo: Senhor, eu acho que eu não tenho pecado. Eu não roubo, eu não mato, eu não furto, eu não adultério. Então eu acho que eu não tenho pecado. Mas aqui está dizendo que se dissermos que não temos pecado, estamos nos enganando. Mentira é pecado. Então, se eu tenho pecado, o salário do pecado é a morte. Logo eu preciso de um Salvador. Então essa oração faz sentido. Eu tenho que fazer ela. E naquele dia eu orei, confessando a Deus que sou um pecador e crendo que o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por meus pecados e ressuscitou para minha justificação, aceitou e confessou como meu Salvador e Senhor. Então eu anotei o meu nome e coloquei a data, 20 de outubro de 1979. Aos 18 anos, eu tinha aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu saí dali achando que nada tinha acontecido comigo. Até que um ano depois, eu passei por uma dura experiência em que afetou a maneira de processar os meus pensamentos. E para que eu pudesse trazer os meus pensamentos ao normal, eu tive que passar por um tratamento de sonoterapia por 30 dias. Eu acordava, tomava remédio, voltava a dormir. Por conta disto, enquanto eu estava passando por aquele tratamento, eu me lembrei da palavra da freira. Se você quiser conhecer a vontade de Deus, leia a Bíblia. E se você ler a Bíblia e não encontrar erro, o erro está em você. Então eu precisava entender aquela experiência que me levou àquele tratamento de sonoterapia. E eu decidi que eu iria voltar para a minha cidade natal. Na época eu estava em Niterói. Eu iria voltar para Dourados. Eu ia transferir da faculdade de economia para a faculdade de administração. Eu iria cursar os 3 anos de administração. E em todo o tempo útil, todo o tempo livre que eu tivesse, eu utilizaria para estudar a Bíblia. E assim eu fiz. Estudei as Escrituras. Ao estudar as Escrituras, eu compreendi o significado da minha salvação. Então tomei a decisão de fazer o seminário teológico. Até aquele tempo, eu fui para o seminário no ano de 1984, sendo que encontrei com o diretor do seminário em dezembro de 83 e disse a ele: eu sou católico, eu pretendo fazer teologia, eu me converti a Jesus Cristo, e se vocês quiserem entender ou fazer perguntas sobre a minha fé, eu darei razão da minha fé. O reitor do seminário foi o primeiro cristão que eu conheci como tal depois da minha conversão. Eu me converti em 79, 80, 81, 82, 83. O primeiro cristão eu conheci 4 anos depois da minha conversão. Então o reitor me aceitou como um aluno passando por uma experiência de 6 meses até escolher uma igreja evangélica. Mas em 31 de dezembro de 83, eu decidi batizar-me nas águas. Fui até a casa do reitor em 1º de janeiro de 84. Ele me levou ao pastor. O pastor marcou meu batismo para 5 de fevereiro de 84. E no dia 15 de fevereiro de 84, eu me matriculei como aluno regular do seminário teológico. Então, formei em teologia em 1986. Depois, vinha me casar no ano de 1987. E em
1997. Eu me casei em 87 com minha esposa Karen, tenho 2 filhos, Adam, André, os 2 casados, Adam com Eva, e tenho uma neta, Maria Flor, André com Tatiane. E o fato é que depois desse período, em 1997, eu tive uma experiência com Deus que foi um marco em minha vida. Seja bem-vinda, Vanessa. Esta experiência foi um marco em minha vida porque eu aprendi através daquela experiência que eu deveria buscar ser ou me moldar na imagem de Cristo. Então, estas foram as minhas experiências marcos que me traz ao livro do Apocalipse. Por outro lado, eu comecei a estudar o livro do Apocalipse com profundidade, e um dos métodos que eu fiz para estudar o livro do Apocalipse, eu não sei se vocês conhecem, o livro utilizado em cartório, é um livro desse tamanho, mais ou menos, dessa largura. E naquela época, os meus filhos com a idade de 5 anos, de 5 para 6 anos, eles começaram a brincar com jogos de videogame. E eu estudava já há muito tempo o livro do Apocalipse. Então eu peguei esse livro, fiz os desenhos sobre ele e peguei todas as visões do Apocalipse e traduzi em formatos de desenho. E usando este livro, eu ensinei os meus filhos sobre o livro do Apocalipse, sobre a batalha da hora final, sobre toda a nuance do livro, para que eles estivessem habilitados a jogar videogame. Porque ao jogar videogame e ver aqueles cenários apocalípticos, eles conseguiriam fazer uma correlação com o seminário apocalíptico deste livro, e eles entenderiam qual era o plano de Deus e qual era a batalha que estava se travando entre o reino de Deus e o império das trevas. Então eles tiveram uma formação no livro do Apocalipse. Todo o livro foi desenhado em vários formatos para que eles pudessem entender o recado, o conteúdo do livro. Porque quando lemos o livro do Apocalipse, ele é todo baseado em visões. E esta forma de comunicar a mensagem, ela é muito adequada quando nós transmitimos a uma criança de 4, de 5, de 6 anos, porque as imagens do livro chamam a atenção deles e grava isso no espírito deles. Então, qual é o nosso propósito para aprendermos o livro do Apocalipse? O nosso objetivo é compreender as exigências para entender a palavra profética, seja para a história da humanidade, seja para a nossa própria peregrinação. Este primeiro módulo do Apocalipse, ele tem por objetivo nos fazer entender quais são as habilidades que nós temos que desenvolver para ler o livro e absorver o seu conteúdo. Porque muitas pessoas, quando começam a estudar o livro do Apocalipse ou se aproximam dele, tudo que eles sabem é que a marca da besta, há uma besta que vem do mar, uma besta que vem da terra, há uma batalha, a mulher vestida de sol, um grande dragão diante da mulher. Então eles querem entender primeiro esses pontos principais do livro, mas eles não criam uma base para solidificar o conhecimento deste livro. Então meu propósito é começar do princípio, do beabá, é levantar as bases necessárias para que nós possamos, de fato, aproveitar o conteúdo desse livro. Jesus está voltando.
E nós temos que ter consistência e conhecimento de causa a respeito dos eventos do fim. E isso é como construir uma casa. Primeiro você tem que colocar os fundamentos da casa. Porque senão, se não colocar os fundamentos da casa, a casa se assemelha a uma casa construída sobre areia. Vêm os ventos e derruba aquela casa. Então nós temos que entender esses fundamentos da palavra profética. Então o nosso primeiro momento de estudo, ele se encontra em Apocalipse no capítulo 1. Na verdade, nós vamos desvendar os 2 primeiros versos, vamos tratar de alguma coisa que está em cima dos 2 primeiros versos deste livro. Por isso, nós lemos em Apocalipse, no capítulo 1, do versículo 1 e 2, o seguinte: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou ao seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus e de tudo que tem visto. Então, neste texto introdutório do Apocalipse, ele começa com uma palavra revelação. O livro do Apocalipse, ele é como um livro que foi escrito para ser revelado, para ser aberto, para ser conhecido. Então, quando nós nos deparamos com este livro e todas as suas figuras de linguagens, a todos os personagens que fazem parte desse livro, nós muitas vezes ficamos impressionados e temos certa dificuldade de conhecer o conteúdo do livro. No entanto, a primeira palavra do livro é que ele é um livro revelado, é um livro aberto. Por exemplo, quando nós lemos o livro de Daniel no Antigo Testamento, se nós formos ler o livro de Daniel, no capítulo de número 12, nós encontramos o seguinte: Deus dizendo a Daniel: vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Ou seja, para Daniel, por mais que ele estudasse as profecias que ele próprio entregou, ele não iria compreender em absoluto, porque estava fechada, encerrada, selada. No entanto, o Apocalipse, ele vem numa outra dimensão, ele está aberto. Por que que o livro do Apocalipse está aberto? Se nós formos para João, no capítulo de número 16, versículo 14, dizendo do Espírito Santo que veio para nós, Jesus disse: ele me glorificará, o Espírito Santo me glorificará, porque há de receber o que é meu e vou-lo há de anunciar. Então, o papel do Espírito Santo é nos anunciar as coisas que Deus tem para nos revelar. No capítulo 14, quando o Senhor fala do Espírito Santo, de que ele nos daria o Espírito Santo, ele diz que o Consolador, verso 26 do capítulo 14, ele diz: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, este vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar das coisas que eu tenho dito. Então o papel, por que para Daniel o livro está selado e para nós o livro do Apocalipse está aberto? É porque ao abrir o livro para nós, nós temos o Espírito Santo conosco
E o Espírito Santo nos ilumina este livro e nos faz entender as coisas que o livro tem para nos transmitir. Tem uma outra passagem aqui que ele fala do Espírito Santo e ele diz assim: quando, pois, vier o Espírito Santo, o Espírito da verdade, observa isso, ele vos guiará em toda a verdade, porque ele não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tem ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Veja o privilégio que nós temos em relação a Daniel. Quando Deus revela uma profecia a Daniel, ele fecha o livro, ele sela o livro, ele encerra o livro, e Daniel não entende. Diferente é a nossa situação. O Espírito Santo habita dentro de nós. O Espírito Santo tem o propósito de nos ensinar acerca de Jesus, de nos guiar em toda a verdade e de nos revelar ou nos abrir, nos dar entendimento das coisas que ainda vão acontecer. É por isso que o livro do Apocalipse é um livro aberto, em que nós podemos ler e entender nos nossos dias a mensagem que está aqui. Agora, eu quero chamar a atenção de uma coisa. Quando nós vamos entender uma matéria qualquer, nós temos duas maneiras de entender uma matéria qualquer, um conteúdo qualquer. Ali tem três, na verdade. Porque uma maneira de entender um conteúdo qualquer é o conhecimento empírico, é o teu conhecimento que você adquire ao longo da vida por experiência própria, nada metódico, você apenas vai conhecendo aquilo. Mas uma maneira de conhecer algo é pelo conhecimento. Vou colocar aqui, nós temos o conhecimento. Nós temos o conhecimento. Esse conhecimento, ele tem no mundo secular uma dimensão chamada conhecimento científico. O que é o conhecimento científico? Tem muita gente que, quando se depara com conhecimento científico à luz da Bíblia, ele diz assim: há um conflito entre a ciência e a fé. Eu não vejo por que dizer que há um conflito entre a ciência e a fé. Para nós entendermos o que é a ciência, basta sabermos qual é o objeto da ciência. O que é o objeto do estudo da ciência? Por exemplo, aqui eu tenho uma caneta. Isso aqui pode ser um objeto de estudo da ciência. Por quê? Aqui eu tenho uma segunda caneta, tenho duas canetas aqui. Eu tenho 3 canetas aqui. Eu tenho 4 canetas aqui. Se eu tivesse uma caneta e essa fosse a única caneta do mundo, talvez a ciência tivesse alguma dificuldade de estudar. Mas como eu tenho 4 canetas, significa que o evento chamado caneta é um evento replicável. Eu posso ter uma segunda, uma terceira e uma quarta caneta. Posso ter uma fábrica de caneta. Então a caneta é um objeto de estudo na ciência porque ele é um conhecimento replicável. Você pode reproduzir ele em um laboratório. As coisas da fé você não pode reproduzir no laboratório. Mas as coisas do mundo, tudo que Deus criou, do momento em que criou os céus e a terra, que na ciência se chama do Big Bang.
naquele instante da explosão inicial, até a formação dos planetas, do universo, do espaço sideral, do planeta, do Sol e da Terra, até chegar em nós, a ciência pode olhar, estudar, pesquisar. Por isso é ciência. A ciência, como ela trabalha com um objeto observável, como a ciência trabalha com experiências replicáveis, ela não é um instrumento adequado para estudar a Bíblia. Pelo contrário, ela tem uma dificuldade. E qual é a dificuldade? 2 Pedro capítulo 3, o versículo 4, diz, e dizendo, dizem os incrédulos, ou aquele que tem o trato científico, diz assim, onde está a promessa da vinda de Jesus? Jesus não voltou. Paulo, no seu tempo, há 2000 anos atrás, dizia que Jesus ia voltar. Jesus não voltou. Aonde está essa promessa? E o texto continua. Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. O dia de ontem é igual ao de hoje, vai ser igual ao de amanhã. Tudo parece a mesma coisa. Então, aonde está a promessa de que Jesus vai voltar? A ciência não tem condição de estudar uma promessa de Deus, porque ela não pode replicar a promessa. Quando ela olha, por exemplo, para o dilúvio, ela não pode estudar o dilúvio, porque o dilúvio foi um ato único, não vai existir outro. A ciência tem dificuldade de estudar o Big Bang, a explosão inicial, ela está estudando, mas tem um momento da explosão inicial, tem um momento que acontece algo que é único e não é replicável. De um dado momento é replicável, mas tem uma singularidade, que eles chamam isso de singularidade, e eles têm dificuldade de estudar aquela singularidade, porque ela não se replica. Como que nós vamos estudar do ponto de vista da ciência? Um homem que foi engolido pelo peixe e foi para o profundo do abismo é uma singularidade, só aconteceu uma vez. Como é que nós vamos estudar o Mar Vermelho se abrindo e um povo passando de pé seco? Se o Mar Vermelho só abriu uma vez, nós não conseguimos replicar a experiência. Como é que nós vamos replicar a experiência de Josué lutando e o sol parando? Não tem como. Então a ciência, ela tem dificuldade porque ela enxerga as coisas como sendo como sempre foram. Por outro lado, nós temos para estudar a palavra de Deus, a palavra profética. A palavra profética, ela trabalha com uma outra dinâmica. A palavra profética, ela trabalha de outro modo. Como trabalha a palavra profética? Em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1, diz, a fé é a certeza das coisas que se esperam e compreensão das coisas que não se veem. Então a palavra da fé trabalha com o mundo invisível. Quando nós lemos a palavra de Deus em Colossenses, no capítulo de número 1, nós observamos que no verso de número 16 está escrito: pois nele, em Jesus Cristo, foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Mas quais coisas foram criadas por Jesus Cristo? As visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele, de Jesus, e para ele, para Jesus. Então nós sabemos que há um mundo invisível. Nós sabemos que esse mundo invisível há um adversário. Nós sabemos que há anjos de Deus, o arcanjo Miguel, Satanás, o grande dragão,
há um conflito entre eles. Então há uma dinâmica que nós podemos dizer, uma dinâmica por trás dos bastidores da história, que foge aos nossos sentidos naturais. A ciência não é capaz de absorver esse conteúdo, então ela não é habilitada a estudar a palavra de Deus. Nós temos que adquirir uma habilidade profética, uma visão profética instrumentalizada pelas Escrituras, não é da nossa imaginação. Pelo contrário, nós vamos aprender a partir das Escrituras. Em 2 Pedro, no capítulo 1, verso 19, falando do conhecimento profético, Pedro diz, temos assim, mas confirmada a palavra profética, e fazei bem em atendê-la. Ou seja, é muito importante olhar para ela, é muito importante enxergá-la, é muito importante estudá-la, é muito importante desvendá-la, é muito importante observá-la. Por quê? Porque a palavra profética é como uma candeia que brilha em lugar tenebroso. É como uma luz lançada na escuridão, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Isto é uma promessa de Deus para nós. Observa o sentido desta promessa. Ela está dizendo, entenda, ela está dizendo que quando nós olhamos para a palavra profética, por exemplo, o mundo está caótico, as nações estão perplexas, há uma praga, uma pandemia por aí, e essa pandemia está afetando as nações, está afetando, como disse Mandetta, ele foi o primeiro a fazer uma observação pública a esse respeito, o ex-ministro da Saúde. Ele diz, nós não estamos tratando com um vírus comum, nós estamos tratando com um vírus que destrói o sistema de saúde, destrói o sistema econômico, destrói o sistema social, destrói o sistema empresarial. Ele coloca tudo em xeque, destrói o sistema social, coloca tudo em xeque. E quando se há uma confusão como essa, é como se estivesse envolto numa grande treva, não conseguimos entender o que está se passando. Mas a palavra profética, ela lança luz em trevas como esta. E ela faz-nos entender o que há por detrás desses bastidores. E à medida em que nós vamos olhando para esta palavra, ela vai ganhando significado, significância. E nós vamos nos encontrando nessa palavra. Porque à medida em que nós olhamos para onde corre a história, nós encontramos o nosso lugar na história. Agora, para nós estudarmos as profecias, é preciso que haja um estudo meticuloso da palavra. O estudo tem que ser meticuloso. Ou seja, é preciso olhar no detalhe, entender o que está se passando no texto, entender os personagens, o papel que ele ocupa, mas principalmente nós temos que entender dois grandes momentos da intervenção de Deus na história. Então aqui nós temos a linha da história, nós temos a eternidade passada, nós temos a eternidade futura, e nós temos um evento chamado crucificação de Jesus Cristo. Por outro lado, nós temos outro evento, que é o retorno ou a vinda de Jesus Cristo, a segunda vinda. A primeira vinda de Jesus, ela foi tão marcante para a humanidade, que ela dividiu a história ocidental em antes de Cristo e depois de Cristo. Ela
a morte e ressurreição de Jesus, ela é o ponto central da história universal. Essa história acontecida na cruz será contada pelos séculos dos séculos e dos séculos. Todo o relacionamento de todas as criaturas dependeu do que se passou na cruz. E quando nós estudamos o impacto, o efeito, a razão, o propósito, o entorno da cruz, nós percebemos que ela foi o ponto focal da intervenção de Deus na história humana, porque João 3,16 diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isto culminou na cruz. Por outro lado, nós temos a volta de Jesus. E quando nós tratamos dos eventos concernentes à volta de Jesus, nós temos que observar dois aspectos da volta de Jesus. O primeiro, a volta de Jesus é uma volta de juízo. A volta de Jesus é uma volta de juízo sobre a terra. 2 Pedro, capítulo 3, o versículo 7 diz que é o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Note uma coisa. Há um tempo atrás, nós tivemos notícias de que havia um grande combate contra a corrupção no nosso país. Depois aquilo foi diminuindo o seu ímpeto inicial, foi perdendo a força, até que tudo aquilo que estava montado se desmantelou. E a sensação que a gente fica é que a injustiça perdura, que a corrupção voltou a crescer. Ok, a volta de Jesus é o dia do juízo sobre os homens ímpios para a sua perdição. Pode fazer o que quiser, haverá o dia da prestação de conta. O dia da prestação de conta é a volta de Jesus. Observe um detalhe. Tem certas coisas que acontecem que a gente não capta. Nós sabemos que o homem já foi à Lua, está explorando os planetas, tentando ir até Marte. Há uma corrida espacial. Mas afora essa corrida espacial, as nações mais poderosas da Terra, a Rússia, os Estados Unidos e talvez a China, eles estão criando um sistema de armas para colocar no entorno da Terra, no espaço sideral, aonde percorre os satélites, naquela região aonde ficam os satélites. Eles estão criando satélites que são armas poderosíssimas. Quando você olha para as armas que estão colocadas lá em cima, a nossa lógica humana diz assim: os Estados Unidos fizeram a bomba atômica. A Rússia também fez a bomba atômica. A China tem a sua bomba atômica. E aí se estabeleceu um princípio de mútua destruição. Ou seja, se alguém enfrentar a outra nação com bomba atômica, todo mundo solta a bomba atômica e o planeta Terra é destruído. Então não interessa a nenhum governante um conflito nuclear. Então todo mundo no seu canto, a bomba atômica, ao invés de se tornar uma arma ofensiva, se torna uma arma defensiva. Aí de repente você descobre que eles estão construindo um satélite que é uma arma poderosíssima. Aí você diz assim: alguém está pondo uma arma lá em cima para destruir uma nação aqui embaixo. Esse é o propósito daquela arma.
A nação que colocar uma arma no espaço sideral onde ficam os satélites é a nação que vai conseguir dar uma resposta, uma iniciativa de guerra tão fulminante que ele destrói uma nação aqui. Então, vamos lá imaginar esse cenário. A Rússia coloca aquela arma lá em cima e quando ela declara guerra para os Estados Unidos, em 2 minutos os tiros vêm. Os Estados Unidos não tem tempo de defender. Os Estados Unidos diz, não, eu também tenho que pôr uma arma lá em cima. Em 2 minutos eu tenho que destruir a Rússia. O que ninguém observa é o seguinte. Você tem um satélite e uma arma apontada para uma nação na Terra. Aqui você tem o planeta Terra. Mas esta arma, da mesma maneira que ela está virada para baixo, por um comando aqui da Terra, ela pode virar para cima. E aí você vai dizer, César, por que eles vão apontar uma arma para cima? Para impedir Jesus voltar. Captaram? Para impedir Jesus voltar. As nações estão colocando arma no espaço, não é para combater outra nação. É porque intuitivamente, instintivamente, elas sabem que vai chegar a hora do acerto de conta com Deus dos céus. Então é a arma que está apontada para baixo, vira para cima. E na cabeça deles, eles acham que se criar um escudo no entorno da terra de armas poderosíssimas, eles impedem a volta física de Jesus Cristo. Percebe por que é importante estudar o primeiro evento da vinda de Jesus e também o segundo evento da vinda de Jesus? 2 Pedro, capítulo 3, verso 13, diz que a volta de Jesus é para dar recompensa para quem? Recompensa dos justos. E quem são estes justos? Este justo que aguarda um novo céus e uma nova terra, nos quais habita a justiça. Olha que diferença. Enquanto o homem ímpio está se armando até os dentes, colocando armas no espaço, preparando elas para se virar para cima e impedir a volta física de Jesus na terra, os crentes na terra estão olhando para cima, sem nenhuma arma, apenas aguardando a vinda de Jesus e os novos céus e uma nova terra e um tempo de justiça eterna. Por que estudar o livro do Apocalipse? Para entendermos o evento da cruz, que nos salvou, que nos redimiu, que nos justificou e que nos regenerou. Mas também para entender o evento da cruz na volta de Jesus. A segunda vinda de Jesus, a volta do Cordeiro. O Cordeiro glorioso, o Cordeiro que vem como leão da tribo de Judá, montado em um cavalo branco, seguido pelos seus santos. Por quê? Porque quando Jesus voltar, o mundo entrará em juízo. O mundo entrará em juízo. E os santos receberão a sua recompensa. Entenda a importância de nós estarmos atenados com a palavra de Deus. No Salmo de número 73, o salmista Asafé, ele diz assim: com efeito Deus é bom para com Israel, para com os de limpo de coração. Lembra que Jesus disse, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus.
É nessa expectativa que estamos andando, na expectativa de vermos a Deus. Bem-aventurados limpos de coração. Aí o salmista Asaf diz a respeito dele: quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava. Olha de quem ele tinha inveja: dos arrogantes. Olha por que ele tinha inveja dos arrogantes. Ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles, para quem? Para os perversos, não há preocupação. O seu corpo é sadio e nédio. Não partilham da canseira dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Estes que estão caminhando para o juízo. Dai a soberba que os cinge como um colar, e a violência os envolve como um manto. Eles são opressores. E aí o salmista diz: é inútil eu conservar puro o meu coração e lavar a minha mão na inocência. O salmista está desanimado, porque ele está vendo a impiedade aumentar, a impiedade crescer, a impiedade sufocar, a impiedade oprimir, a impiedade matar, a impiedade colocar distância cada vez maior entre os ricos e os pobres. Mas aí diz: quando eu tentava entender o que se passava no mundo ímpio, ele diz: achei uma tarefa muito pesada para mim. Mas aí ele vem e diz: todavia, ele vem e diz aqui: eis que são ímpios, estão sempre tranquilo, conservei impuro, de contínuo sou afligido, só de pensar era pesado, até que eu entrei no santuário de Deus e atinei para com o fim deles. Quando a gente compreende o fim dos ímpios, muda a nossa perspectiva a respeito da injustiça e da justiça. É por isso que estudar a segunda vinda de Jesus é estudar o juízo que vem sobre a impiedade, mas é também estudar a recompensa que vem sobre os justos. É por isso que quem estuda as profecias, ele se enche do desejo de ganhar a recompensa que está reservada para ele em um lugar incorruptível, que ninguém pode nos roubar. Um lugar em que a justiça habita. Por isto, nós temos que aprender a conhecer os marcos proféticos. O que são os marcos proféticos? Eu tenho certa dificuldade com a geografia. Nasci em Dourados, já contei. E quando a gente está em Dourados, principalmente lá na década de 70, aqui está a cidade de Dourados. Aí tem uma estrada quase que em linha reta, e aqui está a cidade de Campo Grande. Tem 200 quilômetros entre essas duas cidades. Mais ou menos no meio dessa cidade tem uma estrada que vai para São Paulo. Tem 800 quilômetros essa estrada. Então quem parte de Dourados para Campo Grande, ele sabe que tem um lugar. Deixe-me colocar aqui a distância. A distância é de 200 quilômetros.
Quem sai de Dourados para ir até Campo Grande, ele sabe que ele chega num lugar que a gente chamava de entroncamento. Entroncamento. E no entroncamento, que era um marco para nós tínhamos que virar à direita e ir em direção a São Paulo, porque se fôssemos retos, iríamos para Campo Grande. Isto é marco. Quem usa o Wave, né? Ele consegue ver os marcos da estrada. Então ele fala 200 quilômetros, vira para a direita. 300 quilômetros, vira para a esquerda. E aí ele vai dando os pontos, os marcos. Nós precisamos conhecer os marcos da palavra profética. E que marcos são estes que nós precisamos conhecer? O primeiro marco é o marco da eternidade passada. Quando nós lemos Gênesis capítulo 1, versículo 1, nós lemos o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. A criação é o nosso segundo marco. Mas antes da criação, houve um tempo que só existia Deus, Deus o Pai, o Filho, o Senhor e o Espírito Santo. Aquele tempo antes da criação, eu chamo de eternidade passada. Um tempo que nós não conseguimos dimensionar. Um tempo passado, eternidade passada. Então temos o segundo marco, a criação dos céus e da terra. E aqui nós temos a linha da história. A linha da história humana. E aí nós temos um terceiro marco, a crucificação de Jesus Cristo. Tão impactante que o mundo ocidental divide em antes de Cristo e depois de Cristo. Tal o impacto que a cruz de Cristo causou sobre a humanidade. Depois nós temos um outro evento, que é o evento do Pentecoste, a descida do Espírito Santo. O Espírito Santo desceu sobre a igreja, foi derramado sobre a igreja. Ali foi o marco fundamental da igreja, do início, o princípio da igreja. Depois nós temos o arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja. A igreja voltando para Jesus, como a noiva vai ao encontro do seu noivo para o casório. Depois do arrebatamento da igreja, nós temos a vinda de Jesus Cristo. A volta visível de Jesus Cristo, que vai se dar naquela chamada batalha de Armagedon. Por fim, nós temos a criação de novos céus e de nova terra. Aqui tínhamos a criação de novos céus e da nova terra, e depois voltamos a ter a criação dos novos céus e da nova terra. E aí entramos na eternidade futura. Quando nós estudamos os marcos, estudamos as profecias, nós precisamos ter muita clareza destes marcos proféticos, porque eles são fundamentais para nós entendermos em que época da história nós estamos. Aqui, apresentado de forma bem simples, nós estamos colocando os marcos fundamentais da palavra profética. Observe que interessante. Eternidade passada, eternidade futura. Criação de novos da terra e do céu, criação de nova terra e novos céus. Crucificação de Jesus, volta de Jesus, derramamento do Espírito Santo, arrebatamento da igreja. Isso é chamado, me parece que na língua hebraica, quasma.
pontos extremos que se convergem no meio. Então entenda, há uma correlação entre o derramamento do Espírito e o arrebatamento da igreja, entre a morte de Jesus e a volta de Jesus. Novos céus e nova terra, que é a criação dos céus e da terra. Eternidade passada e eternidade futura. A minha sugestão, se Deus assim nos permitir, vamos colocar esse vídeo gravado hoje, se nada der errado, ele vai estar gravado, disponível. É que você pegue um caderno, compre um caderno. Meu caderno de estudo, todos eles têm este padrão. Esse aqui é meu caderno de número 46. Então você compre um caderno de estudo e vá fazendo as suas anotações. E na primeira página da sua anotação, você desenhe estes marcos proféticos. Porque à medida que nós vamos estudando o Apocalipse, mais e mais eventos vão ser colocados sobre esses marcos proféticos. É como pegar uma lupa e fazer ampliação para ver a coisa no detalhe. Mas nós temos que ter o mínimo de segurança em cada um destes marcos proféticos para que nós possamos aprender a palavra de Deus de forma consistente, de forma segura, de forma tranquila, sabendo aonde estamos, sabendo o que está acontecendo, sabendo qual é o momento da história que estamos inseridos, sabendo qual é o nosso papel nesse momento da história. Então, o meu desafio a você, que esteve comigo nessa primeira parte do estudo da profecia, é que você adquira este caderno, faça as suas anotações. E à medida que você for me acompanhando nos estudos da palavra profética, você vai ampliando o teu conhecimento para que ela seja como a luz que ilumina progressivamente até ser dia perfeito. Ilumina as suas trevas progressivamente até você ver como se fosse um dia perfeito. Esses estudos sobre o livro do Apocalipse, que eu estou começando agora, eu estou me ajeitando com as tecnologias, ele vai acontecer diariamente por mais de 30 lives. Eu não sei quantas lives vão ser, porque eu vou avançar devagar, com muito tato, aprofundando na palavra, atentando em cada detalhe dela, para que quem estiver me acompanhando consiga entender com toda a propriedade. É como a gente sair do jardim, do maternal, passar pelo infantil, passar pelo ensino fundamental, passar pelo ensino médio, passar pelo ensino universitário, passar pela especialização, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Quando nós terminarmos esse estudo, você estará habilitado a ler a palavra profética e entender os sinais dos tempos e encher seu coração de esperança, sabendo por que Jesus está voltando e conseguindo pontuar isto nas Escrituras. Foi muito bom ter você junto comigo. Que o Senhor seja louvado. Que você possa se fortalecer nessa caminhada que vamos estar andando junto. Traga os seus amigos para a minha conta do Instagram. Venha fazer parte dessa comunidade. Venha me seguir para que esta comunidade possa ganhar presença na internet e outros possam se achegar e também aprender junto conosco as coisas concernentes à palavra profética. Se tudo der certo e esse vídeo for gravado, envie esse vídeo a quem você conhece, a todos os seus amigos, para que eles também possam aprender a palavra profética e possam se fortalecer nesta palavra
de Deus, o meu propósito é dar o máximo de mim para que você consiga compreender com toda clareza, como a Lídia já colocou aqui, está bem claro. O meu esforço é debulhar a palavra de tal maneira que você consiga entendê-la com toda a propriedade. Que o Senhor seja louvado e você tenha uma noite abençoada e um dia na presença de Deus.